Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números na semana passada, seus números referentes ao fechamento do ano de 2024 e naturalmente que é uma empresa que pela representatividade que ela tem, não só na economia brasileira como também na Bolsa, é uma empresa que estava ali com seu balanço bastante aguardado e o balanço acabou decepcionando, até porque é uma empresa que quando dá lucro, dá lucros maravilhosos e aí distribui quase todo o lucro. Você já sabe quem estamos falando aqui, né? Estamos falando da Petrobras S.A., a Petrobras S.A. que vem fazendo aí a alegria dos seus investidores, uma farta distribuição de dividendos, né? E aí, naturalmente, que agora a tendência é diminuir um pouco, até pelo resultado que a empresa apresentou nesse fechamento do ano de 2024, mas tudo isso aí nós vamos retratar e ver tudo o que vem acontecendo com a empresa. Mas antes de falar da Petrobras, deixa eu agradecer aqui a quem sugeriu a Petrobras, ao meu amigo Jonas Alves. Grande Jonas, que bom ter você conosco. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a Petrobras, esse é meu grande parceiraço, Josélio da J3 Padaria. Josélio, nossa, que está há muito tempo aqui conosco no canal, inclusive já fez os nossos cursos aqui de análise de balanço, de valuation, sempre está participando junto conosco, a quem eu agradeço imensamente o carinho da sua participação, o seu apoio de sempre aí. Um forte abraço para você e para sua família aí, Josélio. E caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, canal Silas Negra, enfim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E esse processo de repartição de conhecimentos, você pode participar também de uma forma mais ativa, também vindo aqui como membro do canal. Aqui nós temos já o grupo de membros do canal, já com diversas pessoas que estão nos apoiando aí para que possamos continuar levando essas informações para um número maior de pessoas. E para você ser membro, aqui na descrição tem um link de acesso, entra lá, e é um valor pequenininho lá, mais participativo ali, um valor simbólico ali, mas para apoiar também o canal aqui. Mas tem as vantagens de ser membro, além de você estar contribuindo para levar informações de qualidade para um número maior de pessoas, você também pode ter conteúdos diferenciados que são postados lá nesse grupo de membros do canal, comparações de empresas e outras informações. Temos também descontos nos cursos, quem é membro do canal também vai ter desconto nos cursos de análise de balanço, de valuation, e além do mais, atendimento personalizado através do WhatsApp. Você pode mandar suas dúvidas, pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp, que estaremos lá à disposição para lhes atender. Então não perca essa oportunidade, venha junto conosco, vamos construir mais conhecimentos ainda. Bom, a Petrobras, que a gente já retratou em vídeos anteriores, contando toda a história, inclusive tem uma história fantástica da Petrobras, e vou deixar aqui no final o link de um vídeo anterior para você acompanhar um pouquinho da história. Hoje nós vamos nos concentrar mais nesse ano de 2024 e tudo que vem acontecendo com a empresa. A empresa que no último trimestre desse ano, de 2024, acabou fechando ali com prejuízo e o lucro da empresa veio muito, mas muito menor do que geralmente vinha, né? O que acabou causando aí uma grande decepção no mercado. E como é que funciona a Petrobras? A Petrobras, ela é uma produtora de petróleo aqui no Brasil e além dela ser uma produtora de petróleo, ela também é uma exportadora de petróleo e uma importadora de petróleo. Por quê? Porque nós produzimos o chamado petróleo bruto, que daí ele é exportado, e aí nós importamos o petróleo fino, que é utilizado aqui para a produção dos combustíveis. E naturalmente que temos também uma dependência de importação de diesel, que também a Petrobras acaba importando, e aí naturalmente ela é tanto uma exportadora como também uma importadora. E ao ser tanto exportadora como importadora, a Petrobras ela é sujeita também ao preço do petróleo no mercado internacional, que é a chamada commodity. Então essa commodity, o petróleo, ele é vendido por um determinado preço no mercado internacional. E por estar atrelado ao mercado internacional, ela tem uma outra variável, que é o dólar. Bom, aí o que acontece então? A Petrobras, ela, desde o governo Temer, foi estabelecido ali que a formação do preço de venda dos produtos da Petrobras iria seguir a paridade no mercado internacional. O que quer dizer essa paridade no mercado internacional? Quanto que está o preço do petróleo no mercado internacional?
quanto que está o dólar. Então, com base nesse preço de petróleo e no dólar, é definido o valor do combustível que será vendido aqui no Brasil. Tá? Só que daí, na sequência, o que acontece? Bom, só para entender, a commodity sobe, a tendência do preço do combustível é subir. O dólar sobe, a tendência do preço do combustível é subir. E ocorre o contrário também é verdadeiro. A commodity baixou, o dólar baixou, aí a Petrobras pode baixar também o preço dos seus combustíveis. Isso tudo baseado, então, na cotação do mercado internacional. Só que a partir do governo Lula, aí mudaram também a política de formação de preços dos combustíveis, tentando ali uma nacionalização desses custos, até porque grande parte do que a Petrobras faz é no mercado interno, inclusive refino de petróleo e tudo mais, é no mercado interno. E aí, como é um custo em real, então vamos tirar um pouquinho desse peso do mercado internacional e atrelar ao custo local aqui, ao custo em real. E aí, naturalmente, que a Petrobras que ela vai ditando, quando chega num determinado momento, ela vai reajustar ou não o preço dos combustíveis. E hoje, por exemplo, o preço dos combustíveis, apesar do preço, ele está defasado, né? Então ele precisava até ter um reajuste de preço, tanto é que você vai ver isso aí no balanço ali. Mas por que o preço do combustível está tão alto? É devido à excessiva carga tributária que nós temos no preço dos combustíveis e mais recentemente aqui com mais uma elevação do ICMS. Então acaba que esses impostos todos é que acabam encarecendo o preço dos combustíveis. Bom, mas a Petrobras, ela não trabalha com essa questão do ICMS e tudo mais, porque a Petrobras, ela é a primeira parte do processo e depois vamos ter a distribuição, a comercialização dos combustíveis. Então, essa primeira parte do processo todo é feito pela Petrobras. Bom, para entender o que vem acontecendo no balanço da Petrobras, estamos trazendo aqui para vocês os balanços de 2021, 22, 23, 24 e vamos também fazer uma comparação como que a Petrobras vinha trabalhando em 2023 e como que ela vem trabalhando em 2024 para que o lucro caísse tanto assim. Bom, então para entender como que está a situação econômica e financeira da Petrobras, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Petrobras S.A., trazendo até o dia 31 de dezembro de 2024. Vamos acompanhar tudo que vem acontecendo com a empresa até o fechamento do exercício de 2024. E daí, na sequência, nós vamos ainda fazer uma comparação com 2023, 2024, o que mudou na companhia ao longo desse período aqui. Para entender a Petrobras, começando aqui pelo ano de 2021, a empresa registra no seu ativo total, bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio, 972 bilhões de reais é o tamanho da companhia. E a maior parte desse valor está aqui, no imobilizado, 699 bilhões de reais. E o que é esse imobilizado? Imagina que todos os navios, as sondas, todos os equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa é o seu imobilizado. Mas o que movimenta a empresa é essa parte de cima, o capital de giro, que lá em 2021 totalizava 168 bilhões de reais. Em 2021 fechou com 62 bilhões em caixa, 35 bilhões em contas a receber, 40 bilhões os estoques da empresa e os outros créditos aqui que fecham o ativo circulante, outros valores a receber de curto prazo, em especial tributos a recuperar. Já para 2022, a empresa praticamente é do mesmo tamanho, 976 bilhões de reais. E o capital de giro também diminui um pouquinho aqui para 163 bilhões, reduzindo o caixa para 56 bilhões, reduzindo o contas a receber para 26 bilhões e os estoques aqui que apresentam uma elevação, fechando em 45 bilhões de reais. Já para 2023, a empresa ultrapassa a faixa do 1 trilhão de reais, o tamanho da companhia, 1 trilhão e 50 bilhões de reais. E aí, nesse ano, nós temos aqui mais investimentos feitos dentro da empresa, tanto é que o imobilizado pula de 679 bilhões para 742 bilhões de reais, e mostrando que a empresa voltou a fazer investimentos. E o capital de giro, com isso, acabou diminuindo para 157 bilhões de reais. O caixa, apesar da diminuição do capital de giro, o caixa ainda subiu, chegou aqui a 75 bilhões. Também temos aqui uma elevação no contas a receber, fechando com 29 bi, e os estoques com 37 bilhões de reais.
Já agora, em 2024, fechamento do exercício, a empresa é de 1 trilhão 124 bilhões de reais, o tamanho da empresa. E voltou a ter aqui investimentos, tanto é que o imobilizado pula para 843 bilhões de reais. Então a empresa continuou fazendo pesados investimentos e com isso o capital de giro acabou reduzindo para 135 bilhões de reais. O volume de dinheiro em caixa cai para 46 bilhões, o contas a receber cai para 22 bilhões e os estoques aqui apresentam uma pequena elevação, fechando com 41 bilhões de reais. Então, ao longo desse período aqui, o que nós observamos? Que entre, principalmente 2023 e 2024, a empresa voltou a investir pesado na sua estrutura de funcionamento e, com isso, acabou reduzindo até o seu capital de giro e reduzindo o seu volume de dinheiro em caixa. Olhando agora o endividamento na parte de passivo, vamos ter dívidas de curto prazo, 134 bilhões, dívidas de longo prazo, 448 bilhões e uma dívida total de 583 bilhões de reais, o equivalente a 60%. Então, quer dizer, de tudo aquilo que a Petrobras tem no seu patrimônio, ela deve 60%. Trabalha com 60% de capital de terceiros e 40% de capital próprio. Já no ano de 2022, o endividamento ele chega aqui a 612 bilhões de reais, o equivalente a 62,7% de todo o patrimônio, maior parte da dívida aqui no longo prazo. Fecha 2023 com 668 bilhões de dívida, o equivalente a 63,6%, e agora nesse ano de 2024, 757 bilhões de reais, o equivalente aqui a 67,3%. Então, reparem que a empresa vem aqui numa sequência de elevação de endividamento, que sai de 60% para 67,3%. Então, esses investimentos todos feitos aqui pela empresa, utilizando aqui principalmente capital de longo prazo, financiamentos e empréstimos e financiamentos de longo prazo, e também aqui empréstimos de curto prazo, e a dívida fechando hoje com 67,3%. Portanto, a Petrobras vem elevando o seu endividamento. Mas o importante é traduzir tudo isso aqui em resultados. E aí o que acontece? Lá em 2021, o faturamento da Petrobras era de 452 bilhões. E aí, para produzir, né, lá tem aqui um custo de 233 bilhões, 51,5%. Sobra, então, entre o custo de produção e a venda, 48,5%. As despesas operacionais da empresa, nesse ano de 2021, foram de apenas 1,9%, sobrando um lucro operacional de 46,6%. A despesa financeira, que aqui envolve principalmente a questão de variação cambial, foi de 59 bilhões, sobrando o lucro de 151 bi, 44 bi de imposto sobre o lucro, IRPJ e CSLL, sobrando o lucro líquido de 107 bilhões, isso lá em 2021. Já para 2022, aí o faturamento ele chega a 641 bilhões de reais e o lucro 189 bilhões, com uma margem de 29,5%. Fecha 2023 com uma queda aqui no faturamento para 511 bilhões, e aí temos aqui um lucro que também reduz para 125 bilhões de reais. Já para 2024, 490 bilhões de faturamento, então vejam que o faturamento ele sai de 450, vai para 640, cai para 511 e cai para 490. E o lucro esse ano apenas 37 bilhões de reais, com uma margem de apenas 7,5%. Então reparem que o custo 51,5, 47, 47, 49,8, o custo voltou a subir. As despesas operacionais, que aqui eram 6,2, foi para 15,7, foi para 22,3. E o resultado financeiro, 16,8%. Então, devido principalmente ao aumento da despesa operacional e também ao aumento da despesa financeira, é que o lucro acabou caindo para 37 bilhões de reais. Bom, mas vamos fazer o seguinte, peço licença aqui para girar a tela, só fazer essa comparação aqui para vocês, aqui trazendo para vocês essa comparação entre 2023 e 2024. Então, repare aqui que em 2023, vamos puxar um pouquinho aqui, tá? O primeiro TRI de 2023, 139 bi. Nesse ano de 2024, 117, um faturamento menor nesse ano de 2024, se comparado com 2023. E o lucro, que era de 38 bi lá em 2023, caiu para 23 bi em 2024.
O segundo TRI, 113 e agora nesse ano 122. Então, o segundo TRI de 2024 melhor do que o segundo TRI de 2023. Porém, no ano passado, mesmo com faturamento menor, o lucro foi de 28 bi. E esse ano, mesmo com faturamento maior, um prejuízo de 2 bilhões e 500 no segundo TRI de 2024. Já no terceiro TRI de 2023, 124 de faturamento, esse ano de 2024, 129 bi. Porém, o lucro ano passado, 26 bi 760, esse ano 32 676. E agora o que diferencia foi o último TRI de 2023, que veio com faturamento de 134 bi e esse ano com 121 bi. Então esse ano aqui pior do que no ano passado. E o resultado do ano passado, com 31 bi de lucro e esse ano com 16 bi 962 de prejuízo, culminando então com essa diferença de um faturamento de 511 bi no ano passado, esse ano 490 bi. Um lucro de 125 bi no ano passado e esse ano um lucro de apenas 37 bilhões de reais. Naturalmente que tudo isso aqui envolve também a política de preços da empresa lá, que mudou também, que antes ela era com base no mercado internacional, quer dizer, é o preço da commodity, é o valor do dólar, e aí nós temos a equiparação. Então, sempre que a commodity subia ou o dólar subia, tinha que reajustar o preço dos combustíveis. E agora, com a nacionalização da formação do preço, abandonou a cotação no mercado internacional, então acaba sendo aqui com base nos custos nacionais, né, de produção do petróleo, é o que acaba daí afetando o preço de venda dos combustíveis. Bom, mas vamos olhar aqui a situação financeira. A liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ela sai com 0,29, 0,27, vai para 2023 com 0,23 e esse ano apenas 0,18. Para cada R$1 de dívida que a Petrobras terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 18 centavos, quer dizer, não tem recursos se tivesse que pagar toda a sua dívida. Claro que a maior parte da dívida é de longo prazo, então nós olhamos a liquidez corrente. E aí ele sai com 1,25, cai para 1, 0,96, 0,69. Então vejam que hoje a empresa trabalha com caixa, mas muito ajustado, até porque para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela só tem 69 centavos, quer dizer, não tem recursos para pagar as suas dívidas, as suas contas no dia a dia. Então ela depende muito do quê? O prazo para pagar as suas contas de curto prazo e prazo para receber e para girar o seu estoque no curto prazo para poder honrar seus pagamentos em dia, mas o que está nos apresentando os números aqui é uma perda de capacidade financeira da empresa nos últimos anos. Já o endividamento que vimos ali no balanço também está aqui, ó, 59,96, ele vai para 62,69, vai para 63,62 e fecha esse ano com 67,33%. De tudo que a Petrobras tem no seu patrimônio, ela deve 67,33%, mostrando também o quê? Uma elevação no endividamento da empresa. E claro que quando há uma elevação no endividamento, há o aumento do custo financeiro, e aí tudo isso aí acaba afetando também aqui a margem líquida, que começa com 23,70, vai para 29,47, vai para 24,45, uma queda, e agora esse ano de 2024 uma margem de apenas 7,54%. O retorno sobre investimento, 11 vai para 19, volta para 11,91 e esse ano apenas 3,29%. E os acionistas da Petrobras, que lá em 2021 tiveram ganho de 27,53%, em 2022 51,87%, em 2023 32,74% e esse ano os acionistas vão ganhar apenas 10,07% através dos lucros gerados pela empresa. Também aproveito aqui, trago esses números aqui, valor patrimonial. Uma ação da Petrobras vale patrimonialmente R$ 28,40. Essa ação ela é vendida por R$ 35,93, cotação no dia da gravação desse vídeo aqui. Então é uma ação que ela é vendida acima do valor de patrimônio, portanto é uma ação que ela tem um ágio. E o ágio é medido aqui, ó, pelo PVP, que fechou em 1,27, quer dizer, na venda das ações da Petrobras há um ágio de 27%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, em 2024, R$ 2,84. E a rentabilidade da ação, apenas 7,90%, com base no valor de mercado.
Dividendos por ação distribuídos em 2024, R$ 8,01, o que dá um yield aqui de 22,29%, até porque a Petrobras sempre foi uma grande pagadora de dividendos, né? E aí, naturalmente, então, ela acabou pagando dividendos aqui sobre o lucro não só de 2024, mas principalmente dos lucros lá de exercícios anteriores, fazendo com que o yield aqui chegasse a 22,29%. Relação preço/lucro 12,65, 12 anos e meio, um pouco mais, para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados, e o free float, 61,25% das ações que circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E lembrando que a Petri 3, que é a ação ordinária, mais de 50% das ações pertencem ao governo federal, tá? Então nós temos um volume menor de ações ordinárias girando no mercado. E as ações que nós temos aqui, um volume maior, são as ações preferenciais, a Petri 4. E o tag along da Petrobras, 100%. Quer dizer, se ela for vendida, o que é muito difícil, os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. E também aproveitando aqui, só trazendo esse gráfico aqui extraído do Google, veja como é que vem se comportando o valor das ações da Petrobras nos últimos 5 anos. Quando ela sai aqui com praticamente R$ 22,00, lá em 2020, vem a pandemia, ela praticamente chega aqui a R$ 11,00, mas ela já se recupera e fica trafegando aqui acima dos R$ 20,00 durante 2020, com uma pequena queda no final de 2020. E em 2021, ela já escala e já começa a bater aqui na faixa dos R$ 30,00. E aí já, claro que vai passando por diversas oscilações, mas sempre beliscando aqui os R$ 30,00. Em 2022, ela já sobe de patamar. E aí ela tem um pico aqui, onde ela chega aqui praticamente a R$ 37,00. Fecha ali 2022 em queda, e aí volta ali para a faixa de R$ 22, R$ 23,00. E a partir de 2023, vai escalando novamente até passar dos R$ 40,00. Isso lá praticamente no começo de 2024. E ali daí ela vai oscilando ali entre R$ 37 e R$ 38,00 durante todo o ano de 2024. E agora em 2025 ela vem nessa mesma balada, só que chega no finalzinho agora de fevereiro, aí ela tem essa caída, essa perninha que você vai vendo aqui, caindo a cotação para R$ 35,93. Então por aqui você vê quando que as ações da Petrobras tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Petrobras S.A. Então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Petrobras S.A., essa gigante da economia brasileira, essa gigante da B3 aí, e naturalmente que, como a gente falou ali anteriormente, é uma grande pagadora de dividendos, tanto é que você vai ver ali o yield, né, que a gente falou, 22% o yield, e como que funciona também esse processo ali. Como o governo federal, ele é dono de 50% das ações ordinárias da Petrobras, ele tem direito, naturalmente, como acionista, a receber parte desses dividendos. Então, a Petrobras, ela acabou sendo, ao longo de todos esses anos aqui, uma geradora de recursos para complementar o orçamento do governo federal. Então, quando a Petrobras dava um lucro bem generoso, aí o governo federal praticamente determinava a distribuição, já que ele é o controlador da empresa, a distribuição quase que total desses dividendos. Até por quê? Porque o governo federal também precisava desse dinheiro para fechar suas contas, já que os governos, já há muitos anos atrás, eles vêm fechando com constantes déficits, então, necessitando fechar suas contas, utilizavam também os dividendos da Petrobras. E agora, naturalmente, que nós vamos ter uma redução desse lucro e aí, consequentemente, também a expectativa é de uma redução bem forte nos dividendos para esse ano de 2025. E tudo isso aí, da onde se está tirando isso aí, Silas? Dos números do balanço. É pelo balanço que a gente tira todas essas informações e essas conclusões pelos números que a empresa vem apresentando. E o balanço, ele é que nos conta diversas histórias, é ele que nos dá diversas informações. E para isso, o que a gente precisa entender? O que os números querem nos contar, tá? E isso tudo é um processo chamado análise de balanço, que inclusive você pode aprender de uma forma muito simples, didática e prática, e com custo muito baixinho, lá nos nossos cursos na plataforma Hotmart. Tanto o curso de análise de balanço para investimentos, como o curso de valuation.
E aí, acessando os cursos lá, você vai aprender no seu tempo, do jeito que você quiser. E caso tenha dúvida, estaremos também à disposição para poder esclarecer todas as suas dúvidas. Mas o importante é você poder aprender a interpretar os números, porque ao interpretar os números, você vai escolher as melhores empresas na hora de investir. E escolhendo as melhores empresas, você constrói o seu patrimônio, que lá na frente irá lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.